Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Nós hoje vamos falar sobre um importante filósofo do século XVII, René Descartes. Esse será o nosso tema dessa videoaula de hoje. E, antes, esse é o terceiro vídeo que eu faço sobre Descartes. Vocês encontrarão outros 2 vídeos sobre o mesmo tema, que eu recomendo que vejam, nesse nosso canal DR Silvério. E para facilitar a vida de quem estiver realmente estudando Descartes, eu deixei 2 artigos, 2 textos em meus blogs sobre o Descartes. Os blogs Ser Escritor e Comportamento Crítico. Para facilitar achar tudo isso, visita meu site, o www.doutorsilverio.com, que tem link para tudo. Então vamos lá. E por favor, inscrevam no nosso canal no YouTube. Pois bem, René Descartes, ele nasceu em 1596, na França, e veio a falecer no ano de 1650, na Suécia, onde ele foi a convite da rainha Cristina, que queria que ele desse aulas de filosofia para a mesma. Portanto, Descartes ele falece jovem, aos 53 anos de idade. Faltava menos de 2 meses para ele completar os 54 anos, uma vez que ele nasceu no dia 31 de março e veio a falecer no dia 11 de fevereiro de 1596, 1650, como falei ainda há pouco. Suas 3 principais obras, que valem inclusive a pena serem lidas, são bem interessantes, publicada inicialmente em francês no ano de 1637, o Discurso do Método. Uma leitura muito agradável, que eu recomendo, um livrinho bem fino, Discurso do Método, 1637. Meditações Metafísicas, publicadas inicialmente em latim, em 1641, e posteriormente, no ano seguinte, 1642, publicado em francês. E Princípios de Filosofia, que eu recomendo o livro primeiro, de 1644. As três obras abordam exatamente o mesmo tema que nós iremos desenvolver em parte aqui neste nosso vídeo. Pois bem, o primeiro desses livros, Discurso do Método, ele foi voltado mais para o público francês em geral, não necessariamente os eruditos, não necessariamente os filósofos, os teólogos. Eu diria até que voltado também uma preocupação de atingir as mulheres da época, as mulheres cultas da época. Já Meditações Metafísicas, ele tem um caráter mais específico, voltado para um público altamente intelectualizado, um público de teólogos, de filósofos, de pessoas eruditas, onde ele desenvolve de uma forma mais fechada os seus argumentos. Algo muito importante, um destaque que nós devemos ver em René Descartes, é o que ele dá à razão, a autoridade da razão. Porque veja, antes dele, nós estamos falando do século XVII, antes dele a autoridade estava nas pessoas. Era alguém vivo ou morto, podia ser o Papa, podia ser o rei, podia ser um São Tomás de Aquino, nas obras de São Tomás de Aquino, nas obras de um Santo Agostinho. Então, podia ser as obras de algum grande filósofo, algum grande teólogo, ou mesmo os escritos bíblicos, os textos sagrados. Onde está a verdade? A verdade é condizente com a autoridade. E a partir do Descartes, não. Onde está a verdade? A verdade está na minha razão. Não importa se o mundo todo diz o contrário. Não importa se na Bíblia, se nos textos sagrados está escrito outra coisa. Não me importa o que o santo falou ou deixou de falar. Não. O que importa é o que a minha razão, minha luz natural, me diz. Claro que ele imaginava que essa luz natural não seria contrária aos ensinamentos sagrados, ensinamentos bíblicos, uma vez que o Descartes ele é eminentemente católico apostólico romano. Ele parece que passa realmente a sinceridade em relação à sua fé cristã. De qualquer forma, é algo que nós deveríamos, inclusive, aprender hoje aqui no Brasil. Porque, veja, no nosso país ainda se dá muito valor e destaque a quem diz o quê.
Não adianta você saber tudo sobre determinado ponto se um imbecil qualquer que nada sabe, mas é considerado uma autoridade por qualquer motivo, afirma coisa diferente. Então isso deveria ser revisto em termos de Brasil, uma vez que a importância da autoridade da razão. Aonde se encontra a verdade? Na minha razão. E em mais lugar nenhum. A autoridade de outras pessoas, a autoridade dos livros, não é a autoridade da minha razão, da minha luz natural. E o Descartes há de dar também uma importância muito grande ao eu, enquanto sujeito do conhecimento. Isso é fundamental. Aí começamos a falar de quê? Da consciência, mas da consciência de uma forma nova. Essa consciência do eu, do meu eu, tá? Enquanto sujeito que determina o conhecimento e as verdades. O Descartes, ele é o fundador do racionalismo, um grande e importante movimento filosófico do século XVII. E também podemos considerar o Descartes o fundador de toda a filosofia moderna, justamente por causa daquilo que eu falei ainda há pouco, o importante destaque que ele dá ao eu, o importante destaque que ele dá à consciência por meio do eu. Esse eu é senhor do conhecimento, esse eu que me propicia alcançar o conhecimento. Então ele passa a ser o fundador também de uma linha de pensamento que irá caracterizar a filosofia moderna, a filosofia que nós vivemos, nossa filosofia contemporânea. E o Descartes, ele entende que o conhecimento, ele deve ser integrado, é um só. Encontrado um método, que nós devemos ter um método, encontrado um método, todos os conhecimentos, todas as formas de obter conhecimento se originarão deste método. Ele imagina, ele dá o seguinte exemplo, uma metáfora, de uma árvore. A raiz desta árvore seria a metafísica, seria o estudo mais aprofundado de Deus, da alma, do conhecimento. Então, essa raiz é a metafísica, ela que dá sustentação a essa árvore. O tronco, todo o tronco da árvore é a física, a mecânica. E os galhos, os diversos galhos desta árvore, vêm a ser o quê? As diversas ciências, todos os ramos de ciências que nós podemos ter. E das inúmeras ciências, o Descartes há de destacar três. Três em particular ganharão um grau de importância grande em Descartes. Seriam a mecânica, que irá estudar o quê? O mundo externo, as coisas corpóreas, o que está aqui à nossa volta, o que nós entendemos hoje pelas leis da mecânica, as leis do mundo físico. Então, esta ciência mecânica tem um lugar de destaque. Juntamente com qual? Com a medicina, que há se preocupar com o quê? Com o corpo humano. E a terceira ciência a qual ele dará destaque é a moral, que irá se preocupar, irá estudar o comportamento humano em sociedade. Entendemos aqui por ciência, tá, um ramo, um segmento do conhecimento humano. Então é por aí que irá seguir este filósofo René Descartes. E agora a questão do método. Já comentamos ainda há pouco sobre o método em Descartes. Toda a filosofia dele é pautada no desenvolver um método que nos propicia alcançar um conhecimento fidedigno, um conhecimento verdadeiro. Por quê? Veja bem, a partir de 1492, quando a América é descoberta por Cristóvão Colombo, o mundo europeu das verdades absolutas começa a desmoronar. Naquela época se acreditava que só havia o europeu e alguns povos afastados no Oriente, e de repente se descobre um mundo novo, com outras pessoas que não deveriam existir porque não constavam da Bíblia. Aí você tem um cisma da igreja. Você tinha uma igreja só, de repente tem a igreja protestante, a igreja anglicana, você tem Lutero, Calvino. Então você passa a ter uma multiplicidade de crenças religiosas dentro da cristandade. Você acreditava-se, o Descartes ainda está pegando esse momento, que é o século XVII, da mudança do sistema de Ptolomeu, do heliocentrismo, em que você tinha, no sistema de Ptolomeu Aristóteles,
você tinha a Terra como centro do universo e o Sol e demais astros ao redor da Terra. A partir de Galileu Galilei, Copérnico e outros, Giordano Bruno, você passa a ter uma outra concepção, onde o Sol ele passa a ser o centro desse nosso universo, daí o heliocentrismo, e os demais planetas, inclusive a Terra, se movimentam ao redor deles. Ou seja, um mundo de cabeça para baixo. Todas as verdades que você acreditava, e acreditava por séculos e séculos, estavam nos livros, deixaram de valer. As coisas não eram mais assim. Então precisava-se de um método. Eu quero buscar novas verdades, mas que sejam verdades realmente verdadeiras. É esta a grande preocupação do Descartes. Não é só adquirir conhecimento, mas é adquirir um conhecimento fundado, um conhecimento verdadeiro, que não venha desmoronar como o conhecimento do europeu havia desmoronado naquele momento histórico. Então, ele há de pôr tudo em dúvida, porque as coisas podem lhe enganar. Vai colocar tudo em dúvida para poder buscar alguma coisa que escape dessa dúvida por onde ele possa criar esse método. Então, primeiramente, vamos ver as condições desse método. Qual o método que eu irei buscar? Eu, Descartes. Primeiro, esse método ele tem de ter uma característica de universalidade. Ele tem que ser universal. Vocês lembram que ainda há pouco falei da árvore do conhecimento? Tá, com os seus diversos ramos, as ciências? Então, esse método ele tem de valer para tudo que está nessa árvore. Da raiz, que é a metafísica, do tronco, que é a física, dos diversos ramos, tá, como a mecânica, a medicina, a moral, etc, etc. O método tem que ser o mesmo. Então tem que ter esse caráter de universalidade. Ele tem que ser válido. Ele tem de me proporcionar um conhecimento também válido, um conhecimento universal e válido, que seja aceito por todos. Então, esse conhecimento também precisa ser verdadeiro. Então, são as três características. Ele tem que ser o método, ele tem que ser universal, válido, e tem que ser verdadeiro, porque o conhecimento dali adquirido terá de ter tais características. E como eu vou pôr tudo em dúvida atrás desse método, para ver o que resiste a essa dúvida, eu vou precisar conviver em sociedade. Então eu vou precisar de uma moral provisória. Porque, veja, eu vou continuar convivendo com pessoas, vou continuar tendo meus afazeres diários, vou precisar comer, vou precisar conversar com fulano, ciclano, resolver situações de estar em sociedade. Então o Descartes, ele há de pensar numa moral provisória baseada em 3 regras. Enquanto ele não descobrir esse método que ele se propõe, enquanto ele não tiver uma verdade definitiva, ele irá adotar simplesmente um procedimento para convívio em sociedade, enquanto questiona tudo mais. Essas 3 regras que vão compor a moral provisória, e detalhe, estou falando em uma moral provisória, mas Descartes em momento algum se dedicou realmente a escrever sobre uma ética ou uma moral definitiva. Ele deixou mesmo na moral provisória e acabou, tá? Então, a primeira coisa que ele coloca é obedecer às leis e costumes do local em que você está. Cada país, cada região terá leis diferentes, costumes diferentes. Se eu vou viver nessa sociedade, eu vou obedecer o quê? As leis e os costumes desse país, dessa região. Então, essa seria a primeira regra, ao qual podemos acrescentar a questão da religião. Todos os lugares têm o quê? Uma religião. E eu nasci também dentro do seio de uma religião. O Descartes vai dizer que ele nasceu cristão, católico, apostólico, romano, que o rei dele é cristão católico, então ele adota para si a Igreja Católica Apostólica Romana pela sua religião, porque ele nasceu católico, ele vive no meio de cristãos. E as opiniões, sempre que ele há de colocar uma opinião qualquer em sociedade, ele há de escolher as opiniões mais moderadas. Vai evitar as opiniões extremadas, as opiniões radicais. E ele vai se basear na opinião dos melhores e dos mais moderados, claro. Mas não em relação ao que essas pessoas
falam ou escrevem, e sim a como elas realmente vivem, como elas se comportam. Porque o Descartes diz o seguinte: eu posso falar uma coisa, eu posso escrever uma coisa, mas eu pensar diferente. Eu posso ter uma vida completamente diferente daquilo que eu falo e daquilo que eu escrevo. Então, qual é realmente... Porque em que realmente essa pessoa acredita? Veja, pode ser que a pessoa não me diga a verdade porque ela não queira me dizer a verdade. Mas pode ser também que ela própria não saiba. Ela acredita que ela deva se comportar assim, assim, assado em sociedade, mas na verdade aquilo que não é o que ela faz. Ela se comporta de uma forma diferente. Então o Descartes vai se preocupar menos com as palavras orais e escritas e mais com o comportamento das pessoas, as melhores pessoas da sociedade. E qual sociedade? A sociedade europeia, a sociedade na qual ele vive. Porque se ele fosse para o Oriente, iria predominar a religião muçulmana, já não seria mais a religião cristã, e os costumes seriam outros, diferentes. E a opinião dessas pessoas em relação ao que fazer, como tratar as demais pessoas, como se relacionar dentro de um casamento, como se relacionar nos negócios, seria diferente. Então ele vai escolher as opiniões dos mais moderados, os melhores, as melhores pessoas dentro da sua cultura, dentro da sua região. Tá? Então é este o comportamento que ele vai adotar como regra, a primeira regra, tá, da sua moral provisória. Repetindo, só para ficar bem claro, obedecer às leis e os costumes, seguir a religião tradicional na qual ele nasceu e seguir as opiniões mais moderadas. Então, isso é a primeira regra. A segunda regra seria, uma vez tomada uma decisão, seja ela qual for, eu vou permanecer nessa decisão. Eu não sei se ela é melhor ou não. Pode ser uma decisão ruim. Eu estou aqui no Rio de Janeiro agora, resolvi ir para a França. Faço planos de ir para a França. De repente, eu penso em trabalhar na França, digamos. Tá? Pode ser uma decisão ruim. Eu posso ter várias dúvidas sobre essa decisão. Mas no momento que eu tomo a decisão, eu vou até o final com ela. É isso que o Descartes pensa. Tomada a decisão, eu não vou ter mais dúvidas. Vou deixar as dúvidas de lado e vou seguir até o final com a decisão que eu tomei. Mesmo que eu não esteja seguro da veracidade da mesma, ou se eu obterei benefícios dessa decisão. Então, primeiro eu vou decidir o que eu vou fazer. Mas uma vez decidido, eu vou permanecer nessa decisão. Essa seria a segunda regra. A terceira e última regra seria que eu vou me preocupar em mudar a mim mesmo, enquanto pessoa. E não ao mundo. Eu não tenho como mudar o mundo, não tenho como mudar as outras pessoas. Mas eu posso mudar a mim. Veja, essa moral provisória você pode adotar em sua vida hoje. Ela é válida. Você vai ter uma vida mais tranquila. Você vai ter uma vida mais feliz. Se você entender essas três coisas e aplicar na sua própria vida. Aí vamos pensar então, agora, pulando para as regras. As regras do método. Tá? O método em Descartes, ele precisa ser evidente. Veja bem, alguma coisa que se manifeste totalmente a mim. É algo evidente. Eu tenho essa manifestação plena desta coisa. E para ser evidente, eu preciso de uma ideia clara e uma ideia distinta. A ideia clara é essa ideia que se manifesta para mim, tá, no momento em que eu a percebo. Ela é manifesta, totalmente manifesta, ela é clara para mim. E a ideia distinta, porque ela se separa das demais ideias. Eu não a confundo com outras ideias. Então, essa evidência é composta por ideias claras e ideias distintas. Primeira regra do método. Vou adotar, então, a evidência. A segunda regra do método de Descartes é a análise ou a divisão. Veja, essas regras do método você pode aplicar na sua vida no dia a dia também. Funciona. Tá? Busque, número 1, algo que seja claro e distinto. Ou seja, algo que seja evidente por si mesmo. Segundo, diante de um problema complexo, problema enorme, sem solução, um bicho de 7 cabeças, divida-o em partes menores. Não, puxa, como é que eu vou resolver isso aqui? Não tem como, mas isso aqui eu resolvo. Pensa numa equação matemática, vem aquela equação enorme. Então o que a gente faz? A gente vai dividindo
e vai resolvendo parte por parte da equação matemática. Então, a análise, a divisão é a segunda coisa. A terceira é síntese ou ordenamento. Colocar isso em ordem. Veja, eu peguei um problema enorme e dividi em diversas partes. Agora eu vou resolver uma a uma dessas partes, indo das mais simples, mais fáceis de serem resolvidas, para as mais complexas, mais difíceis, as mais complicadas. Depois que eu resolver todas as partes, eu junto tudo no problema e aí eu busco então a solução. Tá? É uma equação matemática. Você pega a equação, você resolve as partes menores, junta tudo de novo e você obtém o resultado final. E por último, a quarta coisa seria a enumeração, que seria uma revisão. Eu vou rever tudo que eu fiz antes, nas partes anteriores, nas etapas anteriores, desculpe-me, e vou ver se eu deixei alguma coisa faltando, se eu fiz alguma coisa errada. Então eu vou rever, é a enumeração. Este método é também um método hoje atual da matemática. Veja bem, análise, evidência, tá? Análise, síntese e enumeração é o método que nós adotamos na matemática, não na ciência moderna. Ciência moderna hoje adota um método mais próximo do Galileu Galilei. No lugar da última etapa, que seria a enumeração, que seria rever as etapas anteriores, eu vou fazer novos experimentos, eu vou a campo fazer experimentos para confirmar se o que eu obtive antes está correto ou não. Então essa é a diferença básica entre a ciência moderna e a matemática. A ciência moderna hoje, o método científico, no lugar da enumeração você tem refazer experimentos. E o Descartes há de nos falar em ideias, tipos diferentes de ideias. No total de três ideias. Podemos falar em ideias adquiridas, ideias artificiais e ideias inatas. Vamos lá. O que são ideias adquiridas? Você tem na sua mente uma ideia qualquer. Você tem a ideia de cavalo. Tá? Por quê? Uma vez na sua vida você viu um cavalo. Você tem a ideia de um país, digamos, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, União Soviética. Porque em algum momento, ou você esteve lá, ou você abriu um livro, ou teu professor ensinou que no passado existia um país chamado União Soviética, que hoje é a Rússia. Então veja, você adquire, seja pelos seus sentidos, o tato, o paladar, a minha vista, eu posso ver, eu posso saborear alguma coisa, e eu posso saber que um determinado líquido é doce, amargo, eu posso ter experiência de algo que eu vivi, e eu posso aprender. Então eu posso adquirir diversas formas as ideias que estão aqui na minha mente. Então é a primeira forma que você tem de obter uma ideia. Você adquire essa ideia, seja pelos sentidos, pela experiência ou pela aprendizagem. A segunda forma são as ideias artificiais. Se eu penso numa fada, afinal de contas, o que é uma fada? Uma mulher pequenininha com asas de borboleta. Eu posso nunca ter visto uma fada, mas eu já vi uma mulher. Então eu posso pegar uma mulher, posso encolher a mulher até ela ficar pequenininha, na minha imaginação, e já vi uma borboleta. Eu posso pegar as asas da borboleta e botar nessa mulher, já tem a fada. Da onde veio a ideia de fada? Veio da ideia de mulher, que eu conheço, e da ideia de borboleta, que eu conheço. Peguei as asas da borboleta e botei na mulher. Olha a ideia de fada. Pégasus, semelhante, o cavalo alado. Eu tenho a ideia do cavalo, eu já vi um cavalo. E asas, eu pego as asas de algum pássaro grande, que eu posso imaginar, e ponho no cavalo, e eu tenho Pégasus, que é o cavalo alado, um cavalo com asas. Então essas ideias artificiais, elas são fruto da minha imaginação criativa. Mas eu não imagino do nada. Eu crio a partir de ideias que eu recebi antes, foram ideias adquiridas. Essas ideias vieram pelos meus sentidos, pela minha experiência, pela minha aprendizagem. Eu só misturei uma ideia com outra e criei então algo artificial, algo da imaginação, é algo criativo. Seria o segundo nível das ideias. E o terceiro? O terceiro seriam as ideias inatas, aquelas que já nasceram contigo. Elas têm a sua origem em Deus. Elas não têm origem no mundo material nem em mim. A origem delas é garantida por Deus.
E elas são evidentes, totalmente evidentes em si, ou seja, são claras e são distintas. Elas são intuitivas. Eu não preciso de um longo processo de aprendizagem. Não. Eu me apercebo da ideia, eu vislumbro a ideia e automaticamente eu tenho a intuição da mesma como verdadeira. O que vai a uma outra característica da ideia inata, ela é verdadeira. Então, uma ideia inata, ela é evidente em si, intuitiva e verdadeira, cuja origem se encontra onde? Em Deus, não é em mim, não é no mundo externo. A origem dessas ideias inatas está em Deus. Dito isso, a gente pode passar então para a dúvida do Descartes. Lembra, ele colocou tudo em dúvida. Trata-se de uma dúvida metódica, porque tem um método, uma organização, tá? Não é um mero ceticismo, não, eu não vou acreditar em nada. Ele não pretende ficar toda a sua vida na dúvida. A dúvida é uma passagem para encontrar o quê? O método. Então ela é hiperbólica, ela deve abranger tudo. Nada pode ficar fora da dúvida. Ela é radical, totalmente radical. Então, como nos propor essa dúvida? Primeiro, aquelas coisas que já me enganaram alguma vez na minha vida, eu vou entendê-las por duvidosas e vou colocá-las em dúvida, porque se uma vez me enganou, pode ser que me engane de novo. Qualquer coisa que eu não tenha plena certeza, tá, eu também vou colocar em dúvida. E ele vai trabalhar em 4 pontos. Primeiro, os sentidos. Imagine, você já viu do outro lado da rua uma pessoa que você pensou que era um conhecido seu, até se aproximou e foi falar com essa pessoa, e era outra pessoa completamente diferente, mas que caminhava parecido, digamos, ou se vestia parecido. E você se enganou. Ou de repente você olhou rapidamente para o rosto de alguém, pensou que fosse fulano, até conversou com a pessoa, e depois você viu que não era aquele fulano. Ou você estava longe e pensou ter visto uma coisa que era outra. Os seus sentidos, seja da visão, que demos alguns exemplos, da audição, do tato, do paladar, seus sentidos te enganam. Tá? E há inúmeras provas de que teus sentidos já lhe enganaram algumas vezes na vida. Se seus sentidos podem lhe enganar, porque já lhe enganaram no passado, eles podem voltar a lhe enganar. Então eu não devo acreditar em verdade alguma que eu possa obter por meio dos meus sentidos. Segunda coisa, o sonho. Todos nós, acho, já tivemos aquela experiência de estar dormindo e pensar que está acordado. Um sonho tão vívido que parece que é real. Quem me garante agora, você está aqui vendo esse vídeo, e se você estiver dormindo, sonhando que está vendo esse vídeo? Não ria, por favor. É possível. Você já não teve a experiência de estar dormindo e de repente sonhando que estava no cinema, ou estava namorando, ou estava lendo, ou estava fazendo qualquer outra coisa na praia, surfando? Então, quem te garante que você não está dormindo e de repente você não vai acordar? Lembra aqueles pesadelos que algumas pessoas têm e acordam? Tá, ainda bem que eu estava dormindo? De tão real que era. Então, a questão do sonho. Os sentidos podem me enganar. Verdade? Primeiro ponto. Mas eu posso estar sonhando também. Nada disso aqui à minha volta pode ser real. Segundo ponto. E Deus? Vamos ao terceiro ponto. Deus é todo poderoso. Ele tudo pode. E se ele quiser me enganar? Ele pode me enganar? Se Deus pode me enganar, então talvez eu não possa confiar em coisa alguma. Porque veja, quando eu coloco tudo à minha volta em dúvida pelos sentidos e pelo sonho, já que os meus sentidos me enganam, eu ponho em dúvida. Já que eu posso estar sonhando, eu ponho em dúvida. Eu não consigo pôr em dúvida verdades matemáticas, verdades provindas da álgebra, verdades provindas da lógica. Não. As propriedades de um triângulo ou de um quadrado vão continuar sendo as mesmas, independente de eu estar dormindo ou não. 2 mais 2 é 4. Eu posso estar em sono profundo, mas 2 mais 2 é 4. Se eu disser que 2 mais 2 é 3 ou 5, eu vou estar em erro, dormindo ou acordado. Então, essas verdades básicas da lógica, da matemática, elas não mudam mesmo que eu esteja dormindo. E meus sentidos não têm como falseá-las.
Então eu precisaria, para colocar essas verdades da matemática em dúvida, que Deus Todo-Poderoso me enganasse. Uma possibilidade. Uma outra seria de um gênio maligno. Há quem junte o Deus enganador e o gênio maligno em uma só. Então aí nós teríamos 3 pontos e não 4. Na verdade, tanto o Deus enganador, tanto o gênio maligno, são basicamente a mesma ideia, a mesma coisa. Veja, poderia haver uma criatura tal, com tais capacidades, que toda vez que eu fosse fazer uma conta matemática, tipo 3 mais 2 igual 7. A pessoa sussurra no meu ouvido 7. E eu ponho 3 mais 2, 7. Então eu posso estar errando em tudo, porque pode ter uma criatura aqui do meu lado, cuja única finalidade na sua existência seja me enganar nos meus cálculos. Deste modo, eu posso colocar as propriedades de um triângulo ou de um quadrado em dúvida. Eu posso colocar questões provindas da lógica ou da matemática em dúvida. Porque eu posso estar errando tudo. Pode ter alguém do meu lado, uma criatura tal, com tal poder, que propicie o erro a tudo que eu faço. Então chegamos à dúvida hiperbólica, está tudo em dúvida. Mas é aí que vem a grande genialidade do Descartes. Veja, isso não é uma brincadeira, pensem bem, levem a sério, está tudo em dúvida. Pensem bem, tudo, você não pode acreditar em coisa alguma, tudo pode ser falso. Você está dentro daquele filme, Matrix, lembra do filme Matrix? Se você parar aqui, não exista. Talvez eu tenha um corpo completamente diferente, esteja dormindo acreditando que tem esse corpo. Talvez as minhas contas matemáticas estejam erradas, porque tem uma criatura aqui do meu lado que me faz errar os meus cálculos. Mas eu não posso errar uma coisa, que eu existo. Mas quem existe? O meu corpo? Não. O Silvério aqui? Não. Quem existe é um pensamento puro. Esse pensamento puro que está duvidando, ele existe enquanto duvida. Então, cogito ergo sum. Penso, logo sou. Por que estou falando sou e não existo? O verbo existir é diferente do verbo ser. A tradução mais correta e o significado mais correto se encontram no uso do verbo ser. Então, penso, logo sou. E não, como se tornou comum no Brasil, a tradução equivocada, errada, de penso, logo existo. Não tem nada a ver. O Descartes, ele há de inovar também com uma coisa. Antes dele, durante toda a tradição medieval, você partia do estudo da existência. Ó, isso aqui existe. Qual é a essência desta coisa que existe? O Descartes inverte isso. Quando ele vai buscar uma ideia evidente, uma ideia clara, distinta, ele vai buscar o quê? Justamente a essência desta coisa. Quando eu encontro essa ideia clara e distinta, essa ideia evidente em si, então eu tenho a essência. A partir dessa essência que eu vou trabalhar a existência. Foi desta forma que nós chegamos ao cogito. Eu penso, logo sou. Ou seja, eu cheguei aqui, a minha essência, enquanto criatura pensante. Essa é a minha essência. E a partir da minha essência eu afirmo que essa criatura pensante existe. Nós nos baseamos dentro dessa dúvida. Veja, eu cheguei à existência do cogito. Tá? Eu penso, logo sou. Eu vou extrair 4 verdades básicas disto. A primeira é que alguma coisa que pensa existe. É a primeira verdade que o Descartes obtém. Da dúvida. Enquanto eu duvido, eu penso, logo eu existo. Quem existe? Alguma coisa pensante, pensamento puro. Primeira verdade. Penso, logo sou. Segunda verdade. Eu, como criatura pensante, se eu sou a única coisa que existe, você não existe mais nada. Só existe eu e eu sou só puro pensamento. Então, tudo aquilo que eu pensar, eu posso dar a mim. Se não tem mais ninguém, eu sou a única criatura existente, então qualquer coisa que eu conceba na minha mente, eu sou. Só que eu consigo ter ideia de um ser que seja completo, que seja perfeitíssimo, que seja boníssimo, que seja onisciente, tá? Seja sapientíssimo. Estou falando das qualidades de Deus, do Deus cristão. E eu reconheço que eu não tenho tais qualidades. Então, se eu não tenho tais qualidades, há necessidade de outro fora de mim ter estas qualidades. Veja,
A própria ideia de perfeição seria comprometida se não existisse tal criatura que eu consigo conceber em minha mente. Então, Descartes, a partir desse momento, ele comprova o quê? Ele comprova a existência de Deus, do Deus cristão. Tá? Porque eu concebo na minha mente esta criatura, tá, que possui atributos, predicados que eu não possuo. Se eu fosse a única criatura existente, eu daria a mim mesmo esses atributos. Como eu não posso fazer isso, então há necessidade de haver este Deus sapientíssimo, boníssimo, completíssimo, tá? Esse Deus cristão. Tá? Então, a partir do momento em que eu digo que Deus existe, eu sei também a essência desse Deus, tá? Que são esses atributos que a minha razão confere a esse Deus. Eu encontro a segunda verdade, a prova da existência ontológica de Deus. Aí eu passo para a terceira verdade, que Descartes encontra. Se Deus existe, eu provei que ele existe, uma das características da essência desse Deus é ser boníssimo. A minha razão diz que esse Deus é sumamente bom. Ora, uma criatura sumamente boa e também uma criatura perfeitíssima. Então vamos àqueles dois argumentos, do Deus enganador e do gênio maligno. Se Deus fosse enganador, ele estaria demonstrando uma carência, já que enganar denota uma certa carência, uma falta. Se ele tem uma carência, uma falta, ele não é perfeito. Se ele é perfeitíssimo, e minha razão diz que ele é perfeitíssimo, então não pode ser um Deus enganador, ele não pode me enganar, ele não pode ter essa intenção explícita de me enganar, senão ele não seria perfeitíssimo. Eu afirmei dentro da essência que ele é boníssimo. Esse ser sumamente bom jamais iria permitir a existência de uma criatura como o gênio maligno. Aquela criatura que ficaria aqui ia sussurrar nos meus ouvidos para que eu errasse cálculos matemáticos, que eu não acertasse sequer as propriedades de um quadrado, de um triângulo, ou conhecimentos provindos de outros ramos dos saberes matemáticos, como a álgebra. Então, a partir de Deus, eu posso provar que não existe o gênio maligno. Veja bem, eu extraí, tá, a inexistência dessa criatura por meio de quê? Da minha razão, de um raciocínio. E começou lá com um raciocínio puramente intuitivo, puramente evidente, que eu penso, logo sou. Como também é evidente a existência de Deus a partir de sua essência que eu penso. E dentro dessa essência, por ele ser perfeitíssimo, eu nego a possibilidade dele me enganar, e por ele ser boníssimo, eu nego a possibilidade de haver uma criatura tal como o gênio maligno que me engane o tempo todo. Então as verdades matemáticas são aceitas como verdadeiras. Terceira coisa. E então abriu espaço para a quarta. Qual é a quarta? É o mundo externo, a res extensa, as coisas materiais. Eu passo a reconhecer que esse mundo aqui à minha volta existe, que existem outras coisas além de mim. Então, é por esse caminho que o Descartes vai, e ele há de triunfar em apresentar uma filosofia marcante até os dias de hoje. Então, leve muito a sério o pensamento de Descartes. E dentro do pensamento dele, nós temos também o famoso dualismo cartesiano. Veja, quando ele coloca que eu sou pensamento puro, lembra lá atrás? Ele está falando na res cogitans. Depois, quando ele chega na existência das coisas materiais, a res tensa, ele afirma a existência de duas coisas, tá? O pensamento e a coisa extensa, a matéria, os corpos. Então, existem duas coisas. Daí o dualismo cartesiano. Se bem que o Deus, esse Deus cristão, criador, ele é um Deus transcendente. O que eu quero dizer com isso? Que ele não está dentro da criação. Deus está aqui e criou tudo à sua volta, criou você, criou esse mundo. Então, na verdade, nós não temos duas coisas. Fala muito em dualismo cartesiano, pensamento e corpo. Mas, na verdade, são três coisas. Você tem o pensamento, o corpo e você tem esse Deus, que está fora desse mundo. É um Deus que transcende a criação. Bem, no geral é isso. Claro, nos outros dois vídeos que eu mencionei no início, você irá encontrar mais
conteúdo sobre Descartes, como também nos 2 textos que estão no blog. Olha, meus amigos, se inscrevam no canal, curtem aí, deixem seu comentário e, no mais, muito obrigado mesmo pela presença. Tá? Até mais!